Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Café com Política. E na nossa programação, o vereador de hoje é Cirineu Barbosa. Seja muito bem-vindo, vereador. Obrigado, Carla. Bom dia para você, o Luiz que aqui está, a minha assessoria, aqui está a Sara. É uma alegria imensa estar aqui com você hoje para essa entrevista e tomar esse cafezinho juntos. É sempre um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado, eu que agradeço. Vereador, conta pra gente, como é que é... Não chegou ainda ao fim essa legislação, mas como é que é o primeiro mandato? O que ficou de aprendizado de tudo isso que você já viveu aí? Então, quando a gente trabalha na política, nós temos uma visão de quem está fora e uma visão de quem está dentro. De quem está fora, parece que o político ele pode tudo. Num piscar de olhos, ele consegue resolver tudo. E tem um problema também de quem está fora, que às vezes eles não sabem definir qual é a prerrogativa, por exemplo, do vereador ou do prefeito, né? Então, às vezes, a cobrança acaba até sendo injusta, né? Então, agora que eu estou do lado de dentro, né, que estou aqui dentro de um mandato, eu percebo que as coisas não são tão simples como parece, né? Como a gente está do outro lado. Então, às vezes eu entendo que algumas cobranças são injustas, mas de repente eu olho assim, caramba, eu também pensava dessa forma, né? Então, eu acho que aconteceu bastante amadurecimento nesses 3 anos de mandato, né? Nós estamos aí no 3º ano. Eu acho que eu amadureci não só assim como no conhecimento político, mas como homem, como pai, também assim como cidadão, como conseguir entender e compreender a população de forma geral. Legal, né? Que amadurecimento bacana. Isso. Legal isso. O que ficou assim de mais difícil de lidar? Porque a gente sabe que tem que lidar com o cidadão, tem que lidar com outros políticos, tem que lidar com várias situações ao mesmo tempo. O que ficou mais difícil aí que gerou esse aprendizado maior? Eu acho que a dificuldade maior sempre é lidar com outros políticos. Porque, infelizmente, a política ainda tem aquela questão da busca do poder, né? E às vezes se busca a qualquer custo, isso é ruim. Agora, a população ela é carente, a população ela tem necessidade, a gente trabalha com muita gente simples, vulneráveis. Então, muitas delas, quando você chega a conversar, dialogar, você acaba conscientizando do nosso papel, você acaba ajudando muitas dessas pessoas, então aí é um trabalho gostoso. Eu acho que quando você trabalha com a população, aí é muito gostoso, é muito bom, gratificante, né? Quando você recebe, por exemplo, um elogio assim de um munícipe dizendo que você foi um anjo na minha vida, não tem preço, né? Mas agora, relacionar com os outros políticos, aí já tem que ter um pouquinho mais de jogo de cintura, tem que ser um pouquinho mais cascudo, isso é um pouquinho mais complicado. Isso é mais complicado, lidar com egos, podemos dizer assim, né? Exatamente, egos mesmo. Os egos são difíceis de lidar mesmo. Os ânimos. Os ânimos alterados, né? Nas sessões, as sessões que diga, né? O Cirineu é um dos mais calmos, né, Cirineu? Você não entrou em embates fortes com ninguém aqui? Não, eu tenho um temperamento forte também. Para falar a verdade para você, eu tenho que controlar isso. Eu acho que é uma fraqueza minha de ser uma pessoa colérica. Né? Então eu sei que eu tenho esse problema e eu tento lidar com isso da melhor forma. Nossa, de forma alguma você mostrou isso. Não, eu sou bem colérico. Durante as sessões ou aqui dentro. Então, o que acontece? Às vezes, os meus assessores, a Sara está aqui, o Ademir também, eles têm que mandar mensagem para pedir calma para mim, porque se eu... Respira, por favor. Se eu pudesse falar, às vezes, o que eu penso em determinado momento, meu Deus, né? Então, eu tenho que trabalhar esse temperamento em mim. Eu vejo que é um defeito que eu tenho, que eu preciso trabalhar. Aí, cara, tem uma coisa que é muito importante na minha vida. Aí que entra a graça de Deus. Porque quando você não pode, quando você não consegue, Deus pode e Deus ajuda você a conseguir, né? Então, eu procuro estar quase todos os dias na missa. Hoje, por exemplo, eu estava na missa, né? E uma das coisas que eu peço para Deus é me ajudar a ter um temperamento que seja eloquente, né? É para tentar dialogar o máximo possível. Porque se eu levanto a voz, outro levanta a voz, perdeu o diálogo, né? Acabou a conversa, não tem mais conversa, né?
A religião também é muito importante para você, né, Cirineu? Na sua vida, né? Não só no mandato, mas na sua vida, né? É a minha base, para falar a verdade. Aliás, eu sou vereador também por causa da fé que eu tenho, né? Porque eu tive uma experiência, Carla, muito forte dentro de um grupo de oração da Renovação Carismática Católica. Eu era uma pessoa muito... eu gostava muito de jogar futebol, muito tranquilo. Eu nunca fui, assim, uma pessoa largada, assim, né? Usuário de droga, balada. Nunca fui. Em boteco. Não fui. Nunca fui assim. Mas também eu pensava, assim, que a minha vida era um dia casar e pronto, e tá tudo bem, né? Apesar do meu pai ser muito religioso, eu pensava que não era o meu caminho. Por causa de uma insistência da minha mãe, da minha irmã e de algumas pessoas que participavam de um grupo de jovem, eu fui um dia participar de um grupo de jovem e fui impactado. Uma coisa extraordinária aconteceu comigo. Que legal. Cara, assim, eu não sei se alguma vez você teve uma alegria na vida, assim, uma coisa assim, pum, ficou marcado. Um impacto, uma explosão. Aconteceu comigo, assim, algo tão profundo e tão forte, algo tão sobrenatural, que a minha vida ela mudou totalmente. Algo assim não dá para explicar. Até, às vezes eu falo assim, real não é só o que você toca. Real também é aquele que nos toca. Com certeza. Então, o que acontece? Eu não via Deus. Se você falar para mim assim, mas eu experimentei Ele de uma forma muito especial. Você sentiu, muito particular, né? Que é entendeu? Importante. Ninguém precisa falar para mim assim, que se Deus existe ou não existe. Eu sei, pronto, porque eu tive uma experiência pessoal, profunda e íntima. Né? Então, isso resultou, por exemplo, no meu casamento. Hoje eu sou casado há 26 anos, tenho um filho de 19 anos. Você já era casado na época dessa? Não era, eu era solteiro. Eu conheci a minha esposa dentro desse grupo de jovem, né? Rosângela. Se ela estiver me ouvindo, um beijão para você. Então, eu conheci ela dentro do grupo de jovens. Nós começou com uma amizade muito bonita, uma amizade muito colorida, muito bonita. E da amizade foi namoro, do namoro foi noivado, depois casamos e estamos 26 anos juntos. E estamos muito bem, graças a Deus. Graças a Deus, muito obrigado por sinal, né? Então, e daí o que acontece? A vida política, ela surgiu por causa de uma situação assim. Eu percebia que a parte espiritual, eu estava desenvolvendo um bom trabalho, né? Fazendo palestra, trabalhando com jovem, com casais, com família, evangelizando da forma que eu poderia evangelizar. Só que na parte social, o meu trabalho era muito pouco. Foi quando eu conheci um projeto, em 2014, que o projeto tinha como intuito o seguinte, mudar o Brasil. De que forma? Ele mudando a pessoa, né, e reformando as instituições. Quando eu conheci esse projeto e percebi que dentro desse projeto tinha pessoas muito importantes que eu admirava muito, que era para mim uma liderança forte, eu falei assim, caramba, eu acho que isso faz sentido. Foi quando eu comecei a trabalhar de voluntário, e daí, dentro do projeto, eu entendi, nós podemos fazer uma ação social, a política é uma instituição muito forte, que precisa também de mudança, e foi quando eu fui convidado para participar, então, de um processo seletivo, e depois fui escolhido para ser candidato a vereador, né? E estou aqui. Então, foi assim. Então, a religião, né? Ela fez esse caminho para mim. Talvez se eu não tivesse dentro de uma religião, né? Eu sou católico, se não tivesse uma fé, talvez não seria vereador. Então, parece que foi encaminhando. Talvez se você não tivesse esse entendimento que você teve por conta da religião, talvez você não visse que você tinha um caminho aí para trilhar, né? Sim. E olha, Carla, Deus é a melhor coisa que pode acontecer na vida de um ser humano. A melhor coisa. Talvez muitas pessoas tenham uma experiência mais profunda, outros têm menos experiência. Mas, assim, Deus é a melhor coisa que pode acontecer na vida de alguém. Quando você tem essa experiência, Carla, você não quer nunca mais abandonar. Eu acho que é interessante também, Cirineu, como a gente vê quando a pessoa segue eu não vou dizer uma religião, porque eu acho que Deus independe de religiões, né? Mas eu acho que quando a pessoa tem essa fé, ela tem um outro olhar sobre a vida, né? Sim, tem. Até você falou sobre a questão de Deus, né? Uma vez eu vi uma historinha, Carla, que um professor, ele chegou na sala de aula e falou assim, olha, eu quero pagar aqui R$1 milhão para vocês me dizer onde Deus está. E dentro da sala de aula tinha um menino, um jovem,
que ele era muito religioso. Ele ficou impressionado com a petulância do professor e falou assim, professor, eu quero dobrar o valor, quero pagar 2 milhões para o senhor me dizer onde Deus não está. Deus está em todos os lugares. Deus está aqui comigo, com você Com agora. certeza. Né? Deus está lá com a minha esposa, com a minha família. Deus está lá junto com os outros vereadores, em todos os lugares. Até fala assim que a sua glória, né, ela enche o planeta. Então, não tem lugar onde Deus não está. Então, quando você entende que Deus está em todos os lugares, o que sabe acontece? Você nunca se sente sozinho. Você nunca está só. E você passa a respeitar todas as pessoas. Exatamente. Porque E outra todas as pessoa- coisas, né? É diferente. As pessoas e as criaturas também. Porque você, por exemplo, você não vai chutar um cachorro na rua, você não vai bater num gato, você não vai judiar de um animal, você não vai cortar uma árvore à toa, né? Então, faz muito sentido tudo. Quando a pessoa tem essa visão, toda a criação faz sentido. Toda a criação manifesta a presença e a glória de Deus nesse sentido, E né? toda a visão de mundo da pessoa muda, né? O meio ambiente em si, né? Todo o meio ambiente em si, que nos faz também, né? O ambiente é responsável por nos formar, então muda tudo. Então, por isso que eu digo assim, isso faz muito sentido para mim, e eu procuro no meu dia a dia aqui na Câmara, viver isso, né? De sorrir, de abraçar, de relacionar bem com as pessoas, né? Não entrar em conflito, em briguinha, por causa por qualquer coisa, né? Mas tem hora que o negócio chega aqui e desce, meu Deus. Segura, segura. E falando em professor, Cirineu, como é que surgiu essa vontade de virar professor? Então, quando eu fiz a faculdade de teologia, eu já fiz com um propósito. Eu queria aprimorar o meu conhecimento para mim poder dar boas palestras, com conhecimento, né? Ter argumentação forte para mim Sim. poder... a palestra também é um convencimento, né? Claro, com certeza. Não é só unção, tem que ter conhecimento também. E não é só conhecimento, tem que ter unção também. Então, daí o que aconteceu? Ali, eu fui convidado para dar aulas voltado, por exemplo, à questão teológica. Então, eu tinha aqui na São João Batista, tinha um grupo ali que toda segunda-feira eu dava aula ali. Eu meio que peguei um pouquinho de gosto. Quando o Piscinato entrou aqui de vereador, ele falou assim, eu quero que vocês façam uma faculdade. É uma dos pedidos de vocês, de ser meus assessores, é que façam mais uma faculdade. Eu falei assim, quer saber, eu acho que vou fazer de geografia. Porque geografia tem uma falta grande de professor. Geografia é algo assim que eu sempre gostei também e fiz geografia. E daí, só que eu falei assim, vou dar aula de geografia, vou dar aula, mas o tempo não dava. Daí eu tomei uma coragem agora, fiz um concurso público, até preciso ver o resultado agora final, se eu passei ou não, mas assim, eu pretendo futuramente dar aula sim. Eu quero legal. colaborar com os jovens, com as crianças, né? Eu acho que tem muita experiência de vida que nós temos no nosso dia a dia, que eu acho que precisa passar para frente, né? Às vezes tem uma frase, isso aí, fugindo um pouquinho só, de um homem que mudou o mundo num certo momento, que chama São Francisco de Assis. Não sei se vocês já ouviram falar. Francisco de Assis, que amava os animais, era uma coisa louca, né? Um dia ele saiu para evangelizar, ele andou pelas praças e voltou embora. Eu falei, ué, você não veio para evangelizar? Você não falou nada? Ele falou assim, olha, para evangelizar, se você precisar, você usa as palavras. Entendeu? Só o comportamento, só a forma dele andar e de agir já é uma forma de evangelizar. Então, o que acontece? Dentro eu acho que da escola também, o conhecimento é importante, tem que ensinar os conteúdos, mas às vezes a sua forma de estar ali, o exemplo também é importante, né? Então, tem muita coisa que nós temos muito para passar. Isso é para tudo, né, Cirineu? Eu acho que até... Eu tenho 2 filhas, então acho que exemplo é importantíssimo para elas, né? Como é que eu posso cobrar que a criança coma salada se ela só me vê não comendo salada? Exatamente. Né? Ela não me vê comendo salada nunca. Como é que eu vou falar, filha, é bom, faz bem para a saúde? Mas você faz bem, por que você não come? Por que você não come, mãe? Que é isso? Então, eu acho que o exemplo é tudo. Exatamente. Né? O exemplo de comportamento, o exemplo do uso das palavras, isso é importantíssimo. Então, e dentro da instituição política, Carla, eu acho que precisa mudar esse sentido também. Eu acho que nós temos que ter exemplos bons dentro da política. É fácil, não é?
Porque sempre tem desafios aqui que você tem que tomar atitudes que são, às vezes, é complicado para a gente. Por exemplo, às vezes tem projeto, que eu já até falei isso aqui, tem projeto, se você votar a favor, ele é ruim. Se você votar contra, é pior. Então, são coisas que às vezes complicam para a gente. E cruz a espada. Então, as nossas decisões aqui, ela impacta na vida das pessoas de forma muito direta, né? Então, é uma responsabilidade enorme. Então, assim, quando eu entendi que nós temos que fazer as diferenças dentro da política, né, eu tento fazer isso da melhor forma. Não, lógico, dentro do projeto que eu faço parte, só está eu aqui hoje. Né? A gente tentamos colocar 2 vereadores pelo nosso projeto. Tem muitos vereadores bons aqui, né? Eu poderia citar o nome de alguns, mas não vou citar para ninguém ficar aí com ciúmes, tá bom? Mas eu digo assim, mas que essa mentalidade, que essa formação que eu estou tendo já faz tempo, eu gostaria que a gente tivesse mais uma cadeira, mais 2 cadeiras, mais 3 cadeiras, para a gente tentar fortalecer cada vez mais a instituição legislativa. Então, a gente tem esse foco, esse trabalho. Você acha que é importante também educar a população para a hora de votar? Porque muitas vezes, o que eu vejo, conversando muitas vezes com algumas pessoas, tem gente que nem lembra em quem vota. É verdade. Né? Passa o tempo e a pessoa... Você lembra quem você votou para vereador? Porque você tem o direito de ir lá e falar com o seu vereador, né? Apresentar suas propostas do seu bairro, da sua comunidade. Você lembra em quem você votou? Não. Carla, olha, tanto que isso que você está falando é verdade, que esses dias atrás, num evento, eu encontrei um amigo que fazia muito tempo que eu não via. Daí ele conversando comigo, eu com ele ali, ele perguntou o que você está fazendo. Rapaz, eu sou vereador de Votorantim. Ah, não acredito que você é vereador. Não sabia. Não sabia. E ele falou assim para mim, ó, rapaz, se eu soubesse que você era candidato, eu tinha votado em você. Ele falou assim, ó, vou falar uma coisa para você, eu vou falar até com vergonha de dizer. Eu, quando eu estava votando, você vê, pensei que isso não existia. Eu peguei um papel na rua e votei. Existe. Eu não sei quem votou. O pior é que Olha, existe. ele falou isso para mim, cara. Ali eu falei assim, meu Deus. Daí eu percebi outra coisa. Meu Deus, a minha campanha não atingiu tudo que tinha que atingir, né? Porque realmente, poucos dias, ele não ficou sabendo que eu era candidato. E eu percebi outra situação. Ele votou no candidato que ele não conhecia, pegou um papelzinho na rua. Parece incrível, mas isso ainda acontece. Sim. Então, realmente, precisa de conscientização, precisa de muita conscientização, mas isso é uma conscientização que precisa, eu acho que primeiramente está na escola. A escola deveria dar essa formação. Por isso que a geografia, né, faz muita diferença, né? A geografia política é o momento de você falar muito nesse sentido. Então, a conscientização é importante, mas eu não vejo um trabalho nesse sentido em lugar nenhum. Né? Até existe aqui do presidente, o Tiago, de trazer alunos aqui para falar da importância da Câmara, do Legislativo, a Escola Legislativa. Que o projeto tem um nome que faz todo sentido, Semente de Cidadania. Então, exatamente. Né? Porque, assim, você exercer o seu papel como cidadão é importantíssimo, conhecer direitos e deveres e você saber quem te representa ali. Exatamente. Né? Os vereadores são representantes da população aqui dentro do Legislativo. Um outro detalhe, esses dias atrás eu fui colocar combustível no carro e uma pessoa começou a falar de política, fiquei ouvindo, né? Falando para mim, né? Uhum. Falando do governo federal, governo estadual, falando. E daí eu falei assim, você gosta de política? Não, gosto muito de política, acompanho política. Daí eu perguntei, como é que está aqui a gestão da prefeita aqui de Votorantim? Ah, rapaz, aqui de Votorantim eu não sei muito, rapaz. Eu perguntei, você conhece os vereadores aqui? Ah, não conheço os vereadores. Mas você mora onde? Ele falou assim, eu conheço o colégio fulano de tal. Eu falei, mas isso aí não é mais vereador, já era da legislatura passada. Eu falei, você sabia que eu sou vereador? Não sabia. Tá vendo? Ele falou que acompanhava a política, gostava de política, mas a política local ele não sabia, nem da prefeita, nem dos vereadores. Olha que loucura. Então, eu pego o Uber com uma certa frequência. E sempre que eu tô vindo aqui pra Câmara, eu vou conversando. Ah, e aí? O que você tá achando de Votorantim, né? Como é que é, tal? Se acompanha a Câmara, as sessões da Câmara? Eu não, coisa chata. Eu falei, mas você mora em Votorantim? Moro, voto lá, tudo. Eu falei, legal. Quem que você votou pra vereador? Ai, menina, nem lembro. Mas você lembra o nome de algum dos vereadores? Nem sei quem tá lá. E aí, como é que é uma pessoa que nem sabe em quem votou, que não sabe quem são os seus representantes aqui, como é que ela faz para exercer o seu direito de cidadão? Então, tanto que esse tipo de pessoa que você está falando, quando ele tem alguma dificuldade pessoal, daí ele procura alguém.
Aí é aquela pessoa que chega aqui na portaria da Câmara e fala, eu quero falar com o vereador. Qual? Qualquer um tá bom. Exatamente. Então, daí, essa pessoa é a pessoa que vai pedir ajuda de forma assistencialista, né? Coisa que nós não podemos fazer. O assistencialismo é um problema grande, que os vereadores, às vezes, caem nessa cilada, mas o maior culpado é a própria população que não tem esse conhecimento. Está entendendo? Então, o assistencialismo é um vício que está impregnado e eu acho que é algo que precisava ser resolvido, mas eu acredito que ao longo do tempo pode ser resolvido. Mas o maior problema é exatamente isso. Uma pessoa que não tem conhecimento de nada, né? Que não sabe quem votou, não sabe qual é o papel do vereador, não sabe qual é o papel do executivo. Esse dia atrás, uma pessoa encontrou comigo e falou assim, mas viu, eu pedi aqui para você uma situação que você não fez nada até agora ainda. Eu falei assim, não, mas o pedido do senhor não fez nada, em que sentido? Perguntei. Aqui, não resolveram o meu problema aqui ainda. Eu falei assim, não, deixa eu explicar para o senhor. Eu fiz sim, eu fiz ofício, eu fiz aí uma indicação, eu mandei para a prefeitura, então quem executa é o prefeito. O meu papel, até onde eu poderia chegar, eu cheguei, eu fiz. Então eu fiz sim. Agora, quem faz esse trabalho é o executivo. Então, as pessoas pensam que é o vereador que também executa. Sim. E daí você dá aquela impressão que o vereador não fez nada. Aquela imagem negativa do vereador. O vereador aqui do bairro não faz nada. O vereador já pediu para ele fazer uma pavimentação, não fez pavimentação. Mas isso não é dele, né? Mas isso é interessante, Cirineu, você falar sobre isso. Porque, por exemplo, a nossa ouvidoria da Câmara, a gente começou a divulgar um pouco mais, né, Lu? E a gente tem tentado fazer um trabalho de explicar o que é a ouvidoria da Câmara, porque grande parte do que chega na ouvidoria da Câmara Municipal são questões do Executivo ou são questões totalmente alheias ao trabalho que a Câmara Municipal exerce dentro do município. Sim. Então, a gente vê ali a dificuldade da população de entender, de separar os poderes e de entender como é que cada um pode ajudar ali na sua situação. Além da escola e das nossas tentativas aqui de tentar levar essa informação para as pessoas, o que você acha que falta para o cidadão se interessar mais pelo que acontece na sua cidade? Olha, Carla, infelizmente é uma resposta difícil de dar, porque as pessoas têm pouco interesse em questão política, muito pouco interesse. É tanto que você pode analisar assim. Quando você faz uma publicação no Facebook colocando você, suas filhas, o seu esposo, o seu pai, sua mãe, você observa que a curtida ali vai para 500 curtidas, por exemplo, e um monte de comentário. Quando eu coloco foto da minha família, muitas pessoas se interessam. No dia que a minha mãe veio aqui no meu gabinete fazer uma visita para mim, a primeira vez que ela veio, eu fiz questão de postar uma foto junto com a minha mãe. Meu Deus, foi um curtida e comentário, um monte de gente. Quando você faz uma postagem de algo assim, de um trabalho de vereador, as pessoas não se interessam, não curtem, não comentam, não tem interesse nenhum. Não tem, né? Então, às vezes, algo assim importante que você já está dando está conscientizando de alguma determinada situação, mesmo assim. Ou está dando uma satisfação do seu trabalho de vereador, né? Mas as pessoas não têm interesse. Por quê? Porque é algo político. Então, eu vejo um pouco de dificuldade dessa conscientização nesse sentido. É tanto que, dentro do projeto que eu faço parte, nós temos uma escola de formação. A escola de formação chama-se Escola de Formação de Líderes. A gente tenta formar pessoas para ser líderes. Uhum. E ali, dentro dessa formação, nós temos, por exemplo, antropologia, nós temos aula de política, nós temos aula de economia, nós temos aula ali da história do Brasil, aspecto prático. Então, nós temos ali uma boa formação. São 3 dias de formação. E ali a gente tenta conscientizar as pessoas do seu papel como cidadão e como a gente pode fazer para mudar a nossa realidade. Logicamente, nós pensamos em mudar o Brasil, mas o lugar que eu preciso mudar primeiramente é a minha casa, é o meu bairro, é a minha cidade, né? Eu estava lendo esses dias, desculpa te interromper, Cirineu, porque eu acho importante. Eu estava lendo esses dias, eu não lembro o que era, se era uma entrevista, se era alguém falando, mas que hoje a gente tem visto muitos jovens revolucionários, mas que não arrumam o próprio quarto.
Exatamente. Né? Que não tem a responsabilidade de arrumar a própria cama e saem por aí querendo revolucionar o mundo, né? Exatamente. Então, começar da sua realidade, né? Em volta de você. O que você está fazendo ali na sua comunidade de diferença? Se um jovem ele não tem não tem ali o ânimo, né, o entusiasmo de arrumar a sua própria cama, o seu próprio quarto, não tem nada para oferecer. Como é que vai arrumar uma cidade? Não tem nada para oferecer para o mundo, do meu ponto de vista, né? Uma das grandes reclamações, por exemplo, de quando você vai conversar com o pai e com a mãe, é a forma que os filhos estão vivendo dentro da casa, né? Então, isso que você falou é muito importante, né? Tudo temos que começar pelo exemplo. Sim. Então, se eu consigo fazer nas pequenas coisas, eu vou fazer nas grandes coisas, né? É muito simples isso. Com certeza. Vamos fazer uma pausinha para tomar um café? Voltamos já com Café com Política. Voltamos com o nosso Café com Política. O bate-papo aqui com o Cirineu tá bom. Tava rendendo no cafezinho aqui também, né, Cirineu? Isso mesmo, Carla. Vamos lá, vereador. Agora, vamos contar um pouquinho das suas leis, dos projetos que você já apresentou aqui na Câmara. Está fazendo parte de várias comissões também, né, Sim, Cirineu? sim. As comissões que hoje eu acho uma das mais importantes é a Comissão de Finanças e Orçamento, né? Uma das principais comissão que eu procuro estar em todas as reuniões, justamente que eu tenho que dar meus pareceres ali, né? O ano passado eu já estava eu acho que é na Comissão de Justiça, estava na Justiça e agora estou na Comissão de Finanças e Orçamento. As duas comissões é uma das mais importantes aqui da Câmara. Sim, com certeza. E conta aí algum projeto que marcou você, que você achou muito importante, uma lei sua que foi sancionada, que você fala, poxa, essa... Olha, Carla, eu tenho um posicionamento, assim, meio moralista, né? Muito conservador. Você também faz parte da frente Conservadora, né? Eu faço parte da frente conservadora. A maioria da Câmara, né? Então, eu tenho essa linha conservadora que eu acho que tem também muito a ver com aquilo que meu pai me ensinou, né? Então, quando você tem uma raiz, Carla, uma raiz boa, os frutos são bons, é algo natural, né? Então, se você tem uma raiz ruim, os frutos vão sair podres, vão sair com defeito e tal. Então, a minha raiz é muito boa. Então, essa questão conservadora, desde o primeiro momento, eu tenho mantido ela. Por exemplo, a primeira lei aqui que eu fiz aqui na Câmara foi a questão do Maio Amarelo, da gente ter o mês, né, do Maio Amarelo para conscientização do trânsito, né, para ter responsabilidade, para as pessoas conseguir ter respeito e responsabilidade no trânsito. Depois teve algumas outras leis, por exemplo, uma lei que eu achei muito importante foi a questão, por exemplo, da sexualização precoce. Uma lei que proíbe a adultização de criança nas escolas. Cada criança, cada ser humano tem que ser respeitado as suas etapas. Tem a etapa para tudo, né? Uma das coisas que motivou a fazer essa lei foi quando eu vi um caso em Sorocaba, por exemplo, que uma professora estava ali com 2 bonecos, né? Ensinando criancinha pequenininha a fazer sexo anal, sexo oral, e ali através de 2 bonecos, com criancinha que ainda não tinha condições, um amadurecimento suficiente para poder ter esse ensinamento. Então, nós temos que, através da biologia, né, aprender a sexualidade na escola, Dentro do seu normal, corpo, isso aí é sim. normal, mas não adultizar a criança. Então, uma lei muito legal que nós criamos sobre essa questão. Temos outra lei, por exemplo, que também eu achei muito importante, a questão da linguagem neutra. Eu acho que a linguagem formal, ela tem que ser respeitada, no sentido que a língua portuguesa ela tem que ser ensinada na forma que ela é, né? Por exemplo, a linguagem informal, ela pode entrar na cultura, mas com o tempo. Ela tem que ser algo natural, cultural, não algo imposto, tá entendendo? Por isso que a linguagem neutra eu fiz uma lei para que as escolas ensinem o óbvio, que ensine a língua portuguesa. E essa linguagem formal, se ela tiver que acontecer, que ela aconteça como aconteceu dentro da história da humanidade. Por exemplo, nós não falamos vós sois se mais, nós falamos você. Mas não foi algo imposto, foi algo natural que foi acontecendo dentro da nossa cultura.
Então, se tiver que acontecer isso futuramente, que aconteça de uma forma natural, não imposta. Então, eu acho que uma lei que eu achei que é importante para que dentro das escolas ensine a língua portuguesa da forma que ela é, né? Agora, esses dias também, teve uma outra lei aqui que eu acho importante também, que a prefeita ainda não sancionou, mas eu acho que não vai ter problema nenhum, é a questão onde está tendo eventos religiosos, por exemplo, culto, missa, orações. Se alguém invadir esse momento, essa pessoa seja penalizada administrativamente. Já está acontecendo muitos casos por aí de pessoa entrar no meio de culto, no meio de oração, entrar, invadir, desrespeitar todo mundo que está ali, até ameaçar. Então, eu acho que não precisava disso, mas nós estamos vivendo um período aí que hoje todo cuidado é pouco, né? Uhum. Eu acho que... Eu tenho várias outras leis que eu acho assim que para mim não é tão importante quanto essas 3 que eu falei agora, né? Eu acho que tem umas inúmeras leis aí, a questão do parquilete, por exemplo, nós colocamos a Corrida de São João como patrimônio cultural aqui da cidade de Votorantim. Tem várias aí que eu não vou conseguir lembrar de todas. Se a Sara, que está aqui, minha assessora, lembrar, ela me avisa aqui, né? Então, eu acho assim, é uma linha que eu trabalho desde o início, né? Aqui dentro mesmo, várias resoluções aqui dentro internamente, né? Outras leis que participei junto com outros vereadores, muitos requerimentos. Toda a sessão a gente apresenta um requerimento, a gente apresenta indicação, né? O nosso trabalho em si, a gente não deixa, nós não omitimos. Desde todas as sessões a gente tem apresentado alguma coisa importante que eu acho que vai ajudar a população de Votorantim. Maravilha. Cirineu também fez algumas homenagens legais, né, Cirineu? Fiz. Conta pra gente um pouquinho. Então, as homenagens, eu procuro, na verdade, Carla, colocar pessoas que realmente fez alguma coisa para a cidade, né? Apesar que tem muita gente fora que questiona que não deveria haver homenagem aqui na Câmara, mas tem muita gente que colaborou com a cidade. Tem muita gente que suou, colocou sua vida para o crescimento e desenvolvimento da cidade, né? Então, eu acho que tem uma das homenagens que foi algo assim que mexeu muito comigo, foi quando nós fizemos o voluntariado com o senhor Emitério, lá do Vila Nova, da região do Vila Nova, que é lá da Promorar. Na frente da casa dele, existia um espaço lá público que era totalmente degradado, com muitos lixos, muitos entulhos. Ele falava para mim que já tinha entrado cobra dentro da casa dele, ratos, aranhas, bicho peçonhento, né? E ele é um espaço que não era grande, mas a quantidade de lixo era muito grande. Ele foi, de forma ali com algumas pessoas vizinhas dele, ele foi tirando os entulhos e transformou aquele espaço numa horta comunitária. Eu achei aquele exemplo lá algo assim fabuloso, né? Seu Emitério, ele foi um exemplo para mim que não importa a idade, ainda o dia que ele veio com a filha dele também, que é uma filha especial, né? Eu achei que eu me emocionei assim, né, com essa homenagem, porque eu acho que quem faz a diferença tem que ser homenageado mesmo, né? Tem que ser colocado aí para as pessoas conhecerem e ser exemplo para todos. E tem que querer, né? Tem. Se a pessoa tiver boa vontade, ela consegue fazer diferença. Consegue. Tem muita gente que faz muitas críticas. Lá no meu bairro, às vezes eu vejo, né? Tem um grupo lá que as pessoas que mais critica é o que menos fazem. Sempre é um assim, absurdo. Né? E tanto que isso acaba, quem trabalha, quem faz a diferença, tem muitas pessoas voluntárias que limpam o bairro, planta árvore, faz ali parquinho, se preocupa, essas pessoas até acham ruim. Pô, essa pessoa não faz nada, é o que mais critica? Às vezes acontece, na nossa sociedade é assim também. Você pode reparar, a pessoa que faz muita crítica, ela não levanta o bumbum do sofá para fazer nada em benefício do outro. É verdade. Infelizmente, a gente vive isso, né, Cirineu? E conta uma coisa. Cirineu ainda vai entrar para algum time de futebol ou não? É só uma brincadeira? Não, é só brincadeira. Eu sou santista, né? Por sinal, meu time que eu torço é o Santos. Mas quando eu era criança, o sonho era ser jogador de futebol. Verdade, Cirineu. Só que o tamanho não ajudava muito, nem a habilidade, né? Principalmente a habilidade. Mas jogar futebol, sempre eu gostei, sempre joguei. Eu gosto de... Participou dos jogos dos times da Câmara, né? Nós tivemos ali o time da Câmara, todos os times da Câmara que enquanto estive aqui, eu participei. E hoje eu brinco com os velhinhos, né? Com o pessoal de 50 anos.
Então, a gente vai lá, diverte, dá risada, porque, vamos imaginar, a nossa idade não colabora mais para você jogar da forma que você gostaria de jogar, né? Então, hoje é jogar 10 minutos, 20 minutos, meia hora, depois dá uma lesãozinha aqui, é panturrilha, é coxa, assim vai, né? Mas quem gosta porque assim, o jogo de futebol para mim é como se você esquecesse de todos os problemas que você tem, você está ali para aquele momento ali, você dá aquela aliviada, né? Depois você volta de novo, mais tranquilo, né? Tanto que a minha esposa ela incentiva que eu vou brincar de bola, porque ela sabe que a parada aqui dentro aqui não é fácil, né? É isso que eu ia falar. O dia a dia aqui dentro, como você mesmo disse, você se segura bastante, né? Para não estourar, não acabar caindo na esparrela de entrar em discussão. E como é que ele lidar com esse estresse diário? Então, Carla, que nem eu falei para você. Além do futebol, né? Então, a fé faz muita diferença nessas horas, né? Como eu falei para você. Mas assim, a família, né? Eu sou muito caseiro, gosto muito de casa, a família. De vez em quando eu gosto de assistir algum filme, alguma série, né? Então, a minha esposa, ela é muito, tem muita paciência, né? Ela é muito tranquila. Apesar que a Sara fala que ela fala bastante, mas eu acho que não fala muito, não. A Sara é minha assessora. Então, assim, eu acho que quando eu chego em casa, Sara, Carla, eu dou uma desligada, entendeu? Casa é o seu lugarzinho sagrado, que ali não entra nada de fora. Não, eu não quero levar problema para minha casa, até porque tem um detalhe. A minha esposa, alguns anos atrás, ela teve câncer. Ela teve câncer, né? E o médico uma vez falou para mim assim, olha, a sua esposa não pode passar nervosismo. Então, eu seguro para mim, eu não passo nada para ela. E lá na casa eu quero dar risada, eu quero divertir, eu quero assistir filme com ela, eu quero tirar sarro dela, é isso que eu faço, entendeu? E discutir outras coisas que tem ali, mas é coisa interna da casa. Às vezes eu procuro passar minimamente as coisas que acontecem aqui na Câmara, né? Às vezes ela fica sabendo coisas quando eu falo no telefone. Ela fala assim, por que você não contou isso para mim? Porque alguém ligou para mim, eu falo a situação, aí você não conta nada para mim porque eu não quero preocupar. Né? Sim. Eu não quero que ela... se eu já estou preocupado, se está fazendo, vou imaginar, estou tendo alguma tensão, por que eu vou passar uma tensão para ela? Eu quero que ela fique bem, né? Eu procuro evitar isso, mas assim... Mas a igreja em si, né? Como eu falei para você, eu participo de grupo de oração da Renovação Carismática, estou sempre na missa, ali também me ajuda a dar aquela refrescada. Quando você entrega o problema para alguém, acaba não sendo só seu mais, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui sobre a comissão processante que nós estamos passando agora. É algo super delicado, super tenso e desgastante. Eu não estou carregando isso sozinho nas minhas costas, não. Eu já muitas vezes na missa lá eu entrego para Deus, olha, me ajuda a tomar a melhor decisão, me ajuda a ser justo. E vai no coração de fulano, de ciclano, de beltrano, para que eles possam entender também o meu posicionamento. Então, você acaba dividindo a sua situação para quem pode te ajudar de fato, que é o próprio Deus, né? Uhum. Então, assim, eu vou muito por essa linha. Então, quando você divide os problemas, você fica mais tranquilo. A única coisa que com minha esposa, eu não quero preocupar ela. Às vezes até fica brava. Por que você não contou isso para mim? Mas não é por quê? Porque a gente ama. Então, se tiver que sofrer, sofre você. Não quero fazer outro sofrer com o mesmo problema que você está tendo também. Então, eu não sei se eu estou tão errado nisso, mas eu penso muito nesse sentido. Não, tá certo. A gente sempre quer proteger quem a gente ama, né? É isso mesmo. E você gosta de assistir séries, então? É isso? Gosto de assistir. Dá uma dica aí de série pra gente. O que você gosta? Eu assisti esse de Vicky, Outlander. Sereneu. Game of Thrones. Tem umas cenas lá meio forte, mas eu gostei desse tipo, porque eu gosto de filme que épico. Que a história é legal. Eu também gosto de... Épico. Pra mim, tudo que é épico, eu gosto. Entendeu? Quando eu fico procurando filme épico. Tudo que a rainha... não sei o quê, o rei não sei o quê, o rei Henrique VIII, eu gosto de série. Então, tudo que épicos, né? Então, mas o tempo também não é muito, não. Às vezes eu fico meses tentando acabar uma série. Às vezes eu nem lembro o que aconteceu no começo mais. Tem que voltar tudo de novo. Eu gosto assim, nesse sentido eu gosto de assistir. E também Marvel, DC. Que legal. Homem-Aranha, Super-Homem, Mulher Maravilha. Que legal. É gostoso. Minha esposa gosta muito, eu acabo assistindo com ela. E desenho. Um desenhinho que eu gostava muito de assistir era He-Man, por exemplo. He-Man, Caverna do Dragão. Eu tava brincando hoje que eu acordei com um chifre do Vingador no meu cabelo.
Aí ele, o quê? Então, o He-Man, aliás, o meu filho chama Adam. Por que será? Adam. Então, quando Porque é o Príncipe Adam. Príncipe Adam. Ó, teve uma influência do Príncipe Adam Uhum. e teve influência também que Adam vem de Adamá. Adamá é um nome hebraico de Adam, de homem da terra. Olha. Como eu fiz a faculdade de teologia, eu falei assim, Adam, Adamá, homem da terra, príncipe Adam. Ah, vai ser Adam. Minha esposa, eu gostei. Pronto, ela gostava do He-Man também. Pronto, meu filho chama Adam. Que legal. Mas os desenhos eram bem mais legais, não eram? Era mais... Não era mais. Tinha uma história, né? Os desenhos. Caverna do Dragão, gente, a gente ficava lá querendo saber se eles iam conseguir ou não voltar para casa, né? Os desenhos do He-Man mesmo, eles sempre tinham do He-Man e da She-Ra, eles sempre tinham uma história. No final. Depois, no final, falar, tá vendo? Você não pode mentir, porque depois ninguém vai acreditar em você. Eu lembro, achava sensacional. Ó, Pato Donald. Pica-pau. Pica-pau, espoleta. Então, Pernalonga. Eu gostava do Pernalonga. Então, o que acontece hoje, às vezes tem alguns desenhos que pegou um viés ideológico. Então, você começa assim, ih, meu Deus, aí já não faz parte do que eu penso, né? Já não... Falar a verdade, faz tempo que eu não assisto desenho, viu? Mas eu sempre gostei de desenho. Quando eu pego ali, vou procurar umas coisas mais antigas ali, às vezes, Chaves, por exemplo. Oh, meu Deus, quantas risadas eu já dei com aquele Chaves. Chaves e Chapolin. Chapolin. Então, assim, eu acho que isso ajuda na nossa formação, né? Claro. Lembra que eu falei para você? Nós recebemos a nossa formação pela genética, né? Pelo meio ambiente que você vive, né? O meio ambiente é essa situação, né? Cultural, as pessoas que você convive. Lógico também que tem todo o seu esforço, né, para a sua formação, né? Tem genético que você recebe, ganha de graça, tem o meio ambiente, a convivência com as pessoas, tem seu esforço. Mas o meio ambiente, na nossa formação, é muito importante, né? Quando você tem essas coisas assim do passado que fez história na vida da gente, né? Então, sim, é o que você lê, o que você ouve, o que você vê. Exatamente. Tudo isso faz parte da sua formação, né? Então, vai transformar você no ser que você é. Exatamente. Então, nós somos um ser em construção, né? Ainda não estamos totalmente formados. Constantemente. Mas é melhor estar com pessoas boas do lado, né? Isso, para construir. Isso ajuda muito. Para construir uma coisa legal, né? Cirineu, e aí? Como é que vai ser? Como é que você enxerga esse cenário político aí? Olha, Carla, hoje existe muita gente falando muitas coisas, para falar a verdade, né? Então, muitos pré-candidato a prefeito já me chamou para conversar, muitos deles já chamaram, né? Alguns eu conversei, alguns aí não tive a oportunidade de conversar, porque não deu tempo, não deu agenda. Muita especulação existe, né? E ainda, no nosso grupo ainda vai se reunir em novembro, acho que vai ser em novembro, final de outubro, novembro, para a gente decidir qual o caminho que a gente vai seguir. Mas as expectativas são muito positivas. Assim, eu vejo, Carla, que assim, dentro dos 3 anos, eu acho que estou fazendo um bom trabalho como vereador. Eu vejo porque as pessoas falam, né? Dentro do grupo que a gente faz parte, as pessoas acabam falando também. Quando você vai frequentar um determinado ambiente, as pessoas acabam te elogiando, né? Ontem mesmo estava saindo da Câmara, uma pessoa me encontrou, queria encontrar você para dar um abraço, parabéns pelo seu trabalho. Eu nunca vi essa pessoa, primeira vez que eu vi ontem. Que bacana. É uma pessoa que me conheceu, ela não votou em mim, ela falou que não votou em mim, mas ela gosta do meu trabalho, parabéns pelo seu trabalho, tenho acompanhado você. Então, eu acho que a gente está atingindo aquilo que a gente pode atingir, a gente está conseguindo chegar onde a gente pode chegar, né? Então, eu acho isso muito positivo. Lógico que a gente não vai mudar o mundo num piscar de olho. Tem uma palavra que eu nunca vou esquecer que eu ouvi. No final de tudo, cara, nem todos ficarão satisfeitos. Claro. Nem todas as pessoas que votaram em mim ficarão satisfeitas com o meu mandato. Nem toda a população de Votorantim vai ficar satisfeita com o meu mandato. Não vai ficar todo satisfeito. Mas uma grande parte vai ficar satisfeita. Então, isso já para mim, já é importante. Já faz né? diferença. Então, a minha expectativa, eu acho que é positiva, é boa. Eu acho que, eu acredito que ainda não dei tudo que eu poderia dar para a cidade, né? Porque o tempo passa muito rápido. Eu, talvez, se dê tudo certo, né? Se o grupo entender que eu preciso, se a comunidade entender que eu posso representar elas por mais de 4 anos, eu acho que eu sairia de novo candidato para vereador sem nenhum problema. Que legal. Entendeu? Que bacana. Mas para vereador, viu, Carla? Deixa não quer ser prefeito? Ainda não. Na conversa aqui com o Lilo, também perguntei, e aí, como é que precisa ser um bom vereador para ser um bom prefeito?
que você acha? Eu acho que tem que ser um bom gestor para ser um bom prefeito. Nem todo bom vereador pode ser um bom prefeito. Né? Agora, para ser prefeito, é bom que ele seja um bom vereador. Tá entendendo? Eu acho que a questão, a experiência dentro de gestor é muito importante. Porque eu vejo a dificuldade que é a máquina pública, né? Não é uma coisa simples que a gente pensa lá fora. Né? Então, você tem que lidar com pessoas, tem que lidar com dinheiro público. Ih, meu Deus, não é simples. Tem que lidar com os egos, como a gente já falou. Meu Deus, então assim, mas eu acho que o Votorantim, eu acho que merece um prefeito ou uma prefeita, né? Não sei assim, que seja uma pessoa justa, temente a Deus e que busque em primeiro lugar, logicamente, fazer a vontade de Deus, mas pense na população de fato. Pense principalmente nas pessoas mais simples, mais vulneráveis, né? Que haja realmente uma inclusão. Até agora ainda passa o prefeito e entra o prefeito, não vi um trabalho de inclusão assim forte para ajudar essas pessoas aí que precisam. Muito bem. Se deixar, a gente vai... Ó, o café já vira almoço, já vira janta, né? Ceia, e aí a gente vai. Cirineu, muito obrigada pela sua presença. Já deixo aqui o convite para a segunda temporada do Café com Política. Para falar outros assuntos aí, né? Isso, conversar sobre outras coisas e conversar um balanço de final de mandato, como é que foi, como é que não foi, o que vem por aí. Carla, a sua simpatia enche o nosso coração de alegria. Obrigada, o Luiz querida. também é uma surpresa muito positiva aqui no trabalho da Câmara, né? Aliás, o pessoal da comunicação está de parabéns por o que está desenvolvendo nesse ano, né? Está fazendo um trabalho muito bonito. E eu pude conhecer melhor vocês, né? Então eu me sinto à vontade com vocês, isso é muito importante, né? Eu quero dizer para vocês também que o meu gabinete está de porta aberta para vocês lá no que eu puder ajudar. E se Deus quiser, nós vamos viver muitos momentos juntos ainda aqui na Câmara, se Deus quiser. Muitas aventuras ainda. Se Deus quiser. Obrigada, Cirineu. Ótimo dia para você. Obrigado, um abraço. Muito obrigada pela sua companhia. Esse foi o Café com Política com o vereador Cirineu Barbosa. Até o próximo. O próximo é o Mauro, né, Lu? Então, fique aí, que logo mais temos Café com Política com Mauro dos Materiais. Até lá!